Queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Estamos mais uma vez reunidos em nome de Deus para dar início ao nosso trabalho de passe e tratamento espiritual. Vamos pedir a nossa companheira Igraide para fazer a leitura da página. Livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. O que importa? Não importa que a ventania da incompreensão nos urza o caminho, que a ignorância nos apedreje, que a injúria nos aponte ao descrédito, que a maledicência nos receba a jorros de lama, que a intriga nos envolva na sombra, que a perseguição nos golpeie, que a crítica arme inquisições para condenar-nos, que os obstáculos se multipliquem, complicando-nos a jornada, que a mudança de outrem nos relegue ao abandono, ou que as trevas conspirem incessantemente no objetivo de pernir-nos. Importa nos agasalharmos na paciência, que nos reguardemos na humildade, observando que nós temos e conseguimos aquilo que a divina providência nos empreste ou nos permita realizar. Que nos cabe responder o mal com o bem, sejam como sejam as circunstâncias, e que devemos aceitar a verdade de que cada coração permanece no lugar em que se coloca, e que por isso mesmo devemos, acima de tudo, conservar a consciência tranquila, trabalhar sempre e abençoar todos, procurando reconhecer que todos somos de Deus e todos estamos em Deus, cujas leis nos julgarão a todos, amanhã e sempre, segundo as nossas próprias obras. Senhor Jesus, Mestre de amor e de paz, mais uma vez nos encontramos reunidos em nome de Deus para a realização de mais uma tarefa da Casa Espírita Isaac Lima, tratamento do passe à distância e o estudo, Senhor, do Evangelho. Que possamos nesse instante, num só pensamento de amor, unir os nossos corações, os nossos pensamentos, em agradecimento a Deus por estes momentos que passamos com a Tua presença entre nós, Senhor. Te agradecer pelas bênçãos concedidas, pelo amparo, por Tua infinita misericórdia, e te rogar, Senhor, a proteção e o amparo para todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, não só do corpo, como também da alma, com as suas aflições, seus medos, suas angústias, Senhor, devido ao momento que estamos vivendo. Que a Tua paz possa ser morada em nossos corações, a nossa fé e a nossa confiança em Ti, de que tudo passará. Gratidão, Senhor, permanece conosco, que assim seja. E assim, meus irmãos, após essa prece, vamos passar para o nosso companheiro Mário Luiz, que fará o estudo desta noite do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 2, itens 5 e 6. Muita paz a todos. O tema é vida futura. Queridos irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Jesus se faça presente no coração de cada irmão, encarnado e desencarnado, que irá participar da nossa reunião de estudo e tratamento do passe virtual da noite de hoje. No estudo da noite de hoje, nós iremos tratar do capítulo 2
Meu reino não é deste mundo. E iremos abordar o item 5, 6 e 7, que fala do ponto de vista, que é um texto que Kardec publicou no Evangelho, explicando sobre o verdadeiro significado do ponto de vista estabelecido por Jesus, quando ele disse que o meu reino não é deste mundo. Genericamente, ponto de vista significa o modo como a gente age, concebe, analisa, enxerga e entende o mundo e a vida. Observamos que não há quem não tenha notado o quanto as coisas mudam de aspecto, conforme o ponto de vista sob o qual são consideradas, isto é, de acordo com a posição e o estado e a condição daquele que observa. Não só se modifica, o aspecto, mas também a sua própria importância. Coloquemo-nos no centro de qualquer coisa, mesmo que seja pequena, e parecerá grande. Já se nos colocarmos do lado de fora, será bem diferente. Quem vê algum objeto do alto de um monte, o vê insignificante, mas de baixo, bem perto, ele parece gigantesco e problemático. Podemos observar no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 33, 36 e 37, em que fala: o meu reino não é deste mundo, quando Jesus responde a Pilatos sobre o questionamento se ele era rei dos judeus. E Kardec, nesse texto, quando ele fala do ponto de vista, ele procura tratar sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto trazido por Pilatos na questão material, que vai do berço ao túmulo e de um futuro incerto após a morte. Kardec nos mostra uma aplicação desse princípio, mas de outra importância nas suas consequências. Ele nos mostra a vida feita no que ela é, colocando-nos no ponto de vista da vida futura, pelas provas materiais que nos fornece, pela intuição clara, precisa, lógica que nos dá, pelos exemplos postos aos nossos olhos, transportando-nos pelo pensamento. A gente a vê e a compreende. Não essa noção vaga, incerta, problemática, que nos ensinavam do futuro e que involuntariamente deixavam dúvidas. Para o espírita, é uma certeza adquirida, uma realidade. O Espiritismo faz ainda mais. Mostra-nos a vida da alma, o ser essencial, porque é o ser pensante, remontando no passado a uma época desconhecida, estendendo-se indefinidamente pelo futuro,
de tal sorte que a vida terrena, mesmo de um século, não passa de um ponto nesse longo percurso. Se a vida inteira é tão pouca coisa comparada com a vida da alma, que serão os acidentes da vida? Entretanto, o homem, colocado no centro da vida, com esta se preocupa como se fosse durar sempre as suas vicissitudes. Para ele, tudo assume proporções colossais. A menor pedra que o fere afigura-lhe-se a um rochedo. Um espinho em sua mão parece uma trave. Uma decepção o desespera. Um revés do abate. Uma palavra o enfurece. Com a visão limitada ao presente, aquilo que toca imediatamente exagera a importância dos menores acidentes. Um negócio que falha lhe tira o apetite. Uma questão de precedência é um negócio de Estado. Uma injustiça o põe fora de si. Triunfar é o fim de seus esforços, o objetivo de todas as suas combinações. Mas quanto à maioria delas, que é o triunfo? Será que se não pusesse os meios de vida, criar por meios honestos uma existência tranquila? Será nobre emulação de adquirir talento e desenvolver a inteligência? Será o desejo de equipiçá-lo, afastá-lo, mesmo derrubá-lo, para lhe tomar o lugar? E para tão belo triunfo, que talvez a morte não deixe aproveitar 24 horas. Quantas preocupações e quantas tribulações, quanto talento por vezes despendido e que poderia ter sido melhor empregado e aproveitado no bem. Depois, quanta raiva, quanta insônia, se não triunfar. Que febre de inveja causa o sucesso de um rival, de um inimigo. Assim, culpam a má estrela, a sorte, a chance fatal, ao passo que a má estrela, as mais das vezes, é a inabilidade e a incapacidade de gerenciar seus próprios problemas e vicissitudes. Na verdade, dir-se-ia que o homem assume a tarefa de tornar os mais penosos possíveis os poucos instantes que deve passar na terra, e dos quais não é o Senhor, pois jamais tem certeza do dia seguinte. Tudo isso muda de aspecto quando, pelo pensamento, sai o homem do vale estreito da vida terrena e se eleva na radiosa, esplêndida e incomensurável vida do além-túmulo, após a morte. Como então tem piedade dos tormentos que se criou à vontade? Como então lhe parecem mesquinhas, pequenas e pueris as ambições,
a inveja, a susceptibilidade, as vãs satisfações do orgulho, e como se na idade madura considerasse os brinquedos infantis de suma importância. Ou do topo da montanha olhar criatura nos vale. Partindo desse ponto de vista, tornar-se-á voluntariamente joguete de uma ilusão? Não. Ao contrário. Estará na realidade, no verdadeiro. E para si, a ilusão é ver as coisas do ponto de vista terreno. Com efeito, não há ninguém na Terra que não ligue mais importância àquilo que para si deve durar muito mais do que ao que deve durar um dia. Que não prefira uma felicidade duradoura a uma efêmera. A gente se inquieta pouco com o aborrecimento passageiro. Acima de tudo, o que interessa é a situação normal. Se, pois, elevamos o pensamento de maneira a abarcar a vida da alma, chegaremos forçosamente a essa consequência. Ver a vida terrena como uma questão passageira, a vida espiritual como a vida real, porque indefinida que é ilusão tomar a parte pelo todo, isto é, a vida do corpo, apenas transitória, pela vida definitiva. O homem que apenas considera as coisas do ponto de vista terreno é como aquele que, estando dentro de casa, nem pode julgar da forma nem da importância da construção. Julga sob falsas aparências, porque não consegue ver tudo, ao passo que aquele a vê de fora julga direito, porque pode observar todo o conjunto da construção. Observamos que para identificar-se com a vida futura não é necessária uma inteligência excepcional ou um espírito filosófico, nem grandes esforços da imaginação, pois cada um traz consigo a intuição, o desejo, a vontade e a liberdade. O que faltava era a prova irrecusável da vida futura. E essa prova veio o Espiritismo dá-la, não mais por uma vaga teoria, mas por fatos patentes. Mais ainda, ele a mostra tal qual a razão mais severa pode aceitar, porque tudo explica, tudo justifica, resolvendo todas as dificuldades, e porque é claro e lógico, está ao alcance de todos, e por isso que o Espiritismo reconduz a crença a tanta gente que o havia perdido. O Espiritismo afirma que a vida corpórea é necessária ao espírito ou à alma, o que é a mesma coisa, para que ela possa realizar neste mundo material as funções que lhe são designadas pela providência divina. É uma das engrenagens da harmonia universal. A atividade que é forçado a desenvolver nas funções que exerce sem o suspeitar.
querendo agir por si mesmo. Ajuda o desenvolvimento de sua inteligência e lhe facilita o adiantamento. A felicidade do espírito na vida espiritual é proporcional ao seu progresso e ao bem que pode fazer como homem, do que resulta que, quanto maior importância adquire a vida espiritual aos olhos do homem, mais sente este a necessidade de fazer o que é necessário para se garantir o melhor lugar possível. As experiências dos que viveram vêm provar que uma vida terrena inútil ou mal empregada não tem proveito para o futuro e que aqueles que não buscam aqui senão as situações materiais as pagam muito caro, quer por sofrimentos, dores, vicissitudes no mundo dos espíritos, quer pela obrigação em que se acham de recomeçar novamente sua tarefa, em condições mais penosas que as do passado. E tal é o caso dos que sofrem na terra, é o exemplo. Assim, considerando as coisas deste mundo do ponto de vista extracorpóreo, longe de ser estimulado a despreocupação e a ociosidade. O homem compreende melhor a necessidade do trabalho, partindo do ponto de vista terreno. Essa necessidade é uma injustiça aos seus olhos, quando se compara aos que podem viver sem nada fazer. Tem-lhes ciúme e inveja. Partindo do ponto de vista espiritual, essa necessidade tem uma razão de ser, uma utilidade, e ele aceita sem murmurar, pois compreende que sem o trabalho ficará indefinidamente na inferioridade e privado da facilidade suprema a que aspira e que não poderá alcançar, se não desenvolver intelectual e moralmente. A esse respeito, parece que muitos monges compreendem mal o objetivo da vida terrena e ainda menos as condições da vida futura. Pelo sequestro, privam-se dos meios de se tornarem úteis aos seus semelhantes. E muitos do que hoje se acham no mundo dos espíritos dão testemunho que se enganaram redondamente, que sofrem as consequências de seu erro. Tal ponto de vista da vida futura tem para o homem outra enorme consequência imediata. É de lhe tornar mais suportável as tribulações da vida. É muito natural e ninguém o proíbe de procurar o bem-estar e a sua existência terrena ser o mais agradável possível. Mas sabendo que aqui está apenas momentaneamente de passagem, que um futuro melhor o aguarda, pouco se atormenta com as decepções que experimenta, e vendo as coisas do alto, recebe os reveses com menor amargor. Fica indiferente às embrulhadas de que é vítima por parte dos ciumentos e invejosos.
reduz a seu justo valor os objetos de sua ambição e coloca-se acima das pequenas susceptibilidades do amor próprio, liberto das preocupações criadas pelo homem que não sai da esfera estreita, pela perspectiva grandiosa que se desdobra aos seus olhos, é ao contrário mais livre para se entregar a um trabalho proveitoso para si próprio e para os que estão à sua volta. Os vexames, as perseguições, as maldades de seus inimigos não lhes são mais do que nuvens imperceptíveis no imenso horizonte. Não se inquieta por elas, mais do que pelas moscas que exulbem aos ouvidos, pois sabe que em breve estará livre, liberto. Assim, todas as pequenas misérias que lhe suscitam deslizam por ele como água pelo mármore, colocando do ponto de vista terreno, material, irritar-se-ia e talvez se vingasse. Do ponto de vista extraterreno, ele as despreza como os salpicos de lama de uma caminhada curta e cheia de obstáculos. São os espinhos lançados no caminho e pelos quais passa, mesmo sem se dar ao trabalho de os afastar, para não moderar a marcha para um objetivo mais sério que se propõe atingir, longe de mal-querer aos seus inimigos. Ele lhes agradece por fornecerem oportunidade para exercitar a paciência e a moderação, em proveito de seu progresso futuro, ao passo que perderia os seus frutos se descesse a represálias. Ele os lamenta por tanto trabalho inútil e diz que são aqueles próprios que caminham sobre espinhos, com as preocupações que têm de fazer o mal. Tal é o resultado da diferença do ponto de vista sob o qual se encara a vida. Um nos dá balbúrdia e ansiedade. Outro, a calma, a serenidade, a paciência. Espíritas que experimentais decepções. Em pensamento, deixai um instante a terra e subi através da meditação às regiões do infinito e mirai-as do alto, bem de cima, e vereis o que serão elas, essas dificuldades passageiras, vicissitudes, porque passamos momentaneamente. Por vezes dizem, vós que sois infelizes, olhai para baixo e não para cima. Vereis ainda mais infelizes. É muito certo. Mas muitos dizem que o mal alheio não nos cura. O remédio, por vezes, está na comparação e para alguns é difícil não olhar para cima, sem dizerem, por que tem estes o que não tenho? Ao passo
que se colocassem no ponto de vista de que falamos, a que em pouco seremos forçados, ficariam muito naturalmente acima daqueles aos quais poderiam invejar, porque assim os maiores pareceriam muito pequenos. E para finalizarmos o nosso estudo, vamos trazer um perfeito quadro da vida humana que foi apresentado na Revista Espírita de 1862, que se passou no Teatro Odeon, e o autor é desconhecido, e é uma peça de um único ato, chamada Os Efêmeros. E a cena se passava no país dos efêmeros, cujos habitantes viviam apenas 24 horas. No espaço de 24 horas, vimos-los passarem do berço, a infância, a adolescência, a mocidade, a idade madura, a velhice, a decrepitude e a morte. Nesse intervalo, realizaram todos os atos comuns da vida humana: batismo, casamento, negócios civis e governamentais, e tudo que ocorre numa vida normal de qualquer cidadão. Mas, como o tempo é curto e as horas contadas, é preciso pressa. Tudo se faz com prodigiosa rapidez, o que não os impede de fazerem intrigas e de sofrerem muito para satisfazerem as ambições e suplantar os outros. Como se vê, a peça encerra um conteúdo profundamente filosófico e involuntariamente o espectador, que num instante via desenrolar-se uma existência bem cheia em todas as suas fases. Raciocina: que gente boba fazer tanto mal para uma vida tão curta. Que é o que lhe resta dessa balbúrdia de uma ambição de algumas horas? Não seria melhor viver em paz? Eis aí um perfeito quadro da vida humana vista do alto, vista da vida futura. Por isso, Jesus ter afirmado: o meu reino não é deste mundo. Muita paz a todos. E assim, mestre, após estes momentos que passamos aqui, ouvindo a mensagem, Senhor, que deixaste para nós no dia de hoje, através do nosso companheiro, nós queremos agradecer por estarmos aqui, Senhor, por estarmos envolvidos nesses pensamentos de esperança, de que o nosso amanhã será como o sol que amanhece todos os dias, aquecendo os corações dos menos favorecidos, daqueles nossos irmãos que se encontram nas ruas, sem um teto, sem um agasalho, sem alimento, Senhor. Que possamos irradiar as nossas vibrações, para que estes irmãos também tenham fé e tenham esperança
de que tudo passa, Senhor, e que o amanhã será um novo dia, um novo amanhecer. Abençoa-nos, Divino Amigo. Socorre-nos em nossas necessidades. Ampara cada um de nós, a cada um dos teus filhos, Senhor, no nosso planeta, no nosso universo. Que todos recebam a tua infinita misericórdia, o teu abraço paternal. Que o manto de Maria Santíssima, nossa Mãe espiritual, possa envolver a todos os teus irmãos que ficaram aqui, Senhor, na esperança, na certeza de um amanhã melhor. Abençoa-nos, Divino Amigo. Permanece em nossos corações e em nossas vidas. Agradecemos aos nossos companheiros Mário Luiz e Graíde pela colaboração com o nosso trabalho da noite. E que possamos assim, meus irmãos, continuar ouvindo a música até o final, fazendo as nossas irradiações para todo o nosso universo. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.